Olá, queridos irmãos da Igreja Batista em Jardim Colonial. Olá, você também que possa estar assistindo esse vídeo, que não faz parte da igreja. É um grande prazer novamente falar com vocês e nessa devocional de hoje, nessa meditação de hoje, e na próxima nós trataremos um pouco a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Eu gostaria, antes de ler a palavra de Deus, de fazer uma pergunta bem sincera para você. Quem é o seu inimigo? Se você perguntar praticamente para todas as pessoas cristãs ou até religiosas ou de outras religiões, pessoas que tiveram contato com o evangelho, seja ele de maneira mais profunda ou de maneira mais superficial, provavelmente a grande maioria das pessoas responderia o diabo. Provavelmente seria uma resposta consensual. Nós temos a carne, nós temos o mundo lutando contra a gente também, mas, digamos assim, como um ser que luta diretamente contra nós, a resposta seria o diabo. Então, se é uma resposta consensual e uma pessoa que tem um mínimo de contato, né, com o evangelho, ela vai ter essa concepção bem clara na cabeça dela de que o diabo é o nosso inimigo. Como é que a gente faz em relação à questão prática? Porque quando a gente pensa na prática, muitas vezes não é o que de fato acontece. Vamos ler Efésios capítulo 6. Primeiramente eu quero ler a partir do versículo 10. Diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos, mas é contra o diabo e toda a sua turma, né? Então, se é uma resposta consensual, e muitas pessoas pensam semelhante, será que a prática é assim de fato? Será que quando a gente pensa nas pessoas e quando a palavra inimigo aparece na sua mente, a primeira figura que vem é o diabo? Muitas vezes não. Por quê? Porque como pecadores que somos, diante das nossas relações interpessoais, as pessoas que a gente tem contato, elas muitas vezes surgem atritos e muitas vezes desses relacionamentos pessoas se tornam nossas inimigas. E é interessante que antes de Paulo falar sobre a questão aqui citada do diabo, que a nossa luta é contra o diabo, ele trata algumas questões, digamos assim, mais práticas anteriormente no começo do capítulo. Vamos lá para o versículo 1, primeiro, do capítulo 6, que diz: Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se você chegar para um filho e perguntar assim: seu pai e sua mãe, eles são, ou seus responsáveis, são seus inimigos? Provavelmente essa palavra, essa frase, ela não vai sair da boca, né, dessa pessoa. Ela não vai externar isso, né? Talvez quando a gente pensa assim, você vai pensar logo nos casos de filhos que assassinaram os pais, as coisas mais extremas possíveis. Mas em muitos contextos, nós vemos isso acontecendo, onde os filhos, de certa forma, consideram os pais como seus inimigos, especialmente naquela fase mais adolescente, começo de juventude, onde pela idade aquela criança que era outrora, agora já é adolescente, é um jovem, quer liberdade, quer fazer mais coisas por conta própria, quer ter mais opinião, seguir mais aquilo que ela entende que é o certo para a vida dela, né? E de maneira correta, muitos pais vão lá e não deixam ou impedem ou fazem com que de certa forma haja uma restrição e essa liberdade não seja total. Cada pai sabe como administrar isso, né? Uns são muito exigentes ao ponto que outras são totalmente liberais, mas enfim,
essa fase sempre é recheada de tensão e há muita brincadeira em relação a isso, né? A criação de filhos adolescentes, por exemplo, né? E em muitas situações os filhos acabam pensando que os pais são de certa forma seus inimigos, porque talvez em muitos contextos os pais sejam os únicos a, por exemplo, proibirem ou serem contra alguma coisa. Por exemplo, se uma menina ou um menino quer namorar uma menina ou um menino não crente, ou às vezes até da igreja, mas que muitas pessoas entendem que não é tão firme, por exemplo, e aí na escola todo mundo vai ser a favor, às vezes na igreja os colegas vão ser a favor, se trabalha, se estuda, enfim, outras pessoas vão ser a favor, afinal o amor é lindo. E aí, às vezes você é o pai e a mãe que vai falar, não, você não vai namorar, você tá nova pra isso, você tá novo pra isso, essa pessoa não é legal pra você, nós não gostamos, não queremos isso, e pronto. A partir disso, já se cria uma situação onde os pais, de certa forma, vão ser os únicos contrários à vontade do filho, os únicos malvados, e vão se tornar os inimigos, né? Então isso é muito comum de acontecer, isso é muito possível de acontecer. Então, se você perguntar para um filho e para uma filha quem são seus inimigos, dificilmente vão falar dos pais. Mas em muitas situações é isso que acontece. Filhos, lembre-se, seus pais não são seus inimigos. Seu inimigo é o diabo. Aí ele diz no versículo 4, pais, não irritem seus filhos, antes criemos-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Talvez seja difícil encontrar um pai que ache o filho inimigo, mas talvez até por isso Paulo ele coloca que não digamos assim, a maneira como o pai pensa em relação ao filho, mas a maneira como o pai pode provocar e levar ou induzir o filho ao erro, né? Irritando o seu filho, né? Não criando da maneira correta. E às vezes os pais exageram, às vezes os pais tomam decisões que não ajudam essa compreensão do filho. Às vezes tomando uma decisão correta, mas passando, explicando ou agindo da forma errada, irritando, provocando, né? Isso pode acontecer. Então essa relação pai e filho, muitas vezes, exemplificada por Paulo, essa tensão gera essa questão de inimizade e achar que a pessoa é inimiga, né? Agora quando a gente olha aqui a outra relação, escravos, servos com senhores, patrões, isso também é evidente. Versículo 5, escravos obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Então Paulo fala aqui sobre a relação, começa falando a relação do servo, do escravo com o seu senhor. E é muito interessante que é bem raro, é muito difícil você encontrar um patrão que é elogiado. Eu creio que patrão e diretor de escola são duas figuras, são dois personagens, são duas pessoas, são dois cargos que geralmente já se parte do pressuposto que é uma pessoa má, né? Especialmente pelos subordinados, né? Então, talvez a diretora de uma escola faz um trabalho excelente, mas para muitos alunos ela é uma enfim, não é uma pessoa boa, não gostam dela. E mesma coisa, às vezes um patrão faz um bom trabalho, é um bom chefe, bom líder, mas para os subordinados, porque tem que acatar a ordem, muitas vezes a maneira como é retratada essa pessoa é negativa, né? Isso faz parte da nossa sociedade, infelizmente. Mas muitas vezes, né, a relação do servo, do empregado, o empregador com o patrão é uma relação de ódio, é uma relação de inimizade. Muitas vezes por pura inveja, muitas vezes por enfim, não gostar de ter que se submeter. E muitas vezes com razão, muitas vezes pelo maltrato, muitas vezes pela maneira errada como uma pessoa se dirige a você, muitas vezes pela maneira oportunista como ela explora seu trabalho. Isso faz com que no seu coração você crie uma inimizade e você considere aquela pessoa inimiga. Talvez você não vai falar isso pra ninguém, você vai falar mal dela, você vai criticá-la, mas se alguém perguntar se ela é sua inimiga, você vai falar que não, porque não convém para um cristão falar que uma outra pessoa é inimiga, mas lá no seu coração, no fundo do seu ser, aquela pessoa é sua inimiga, né? E Paulo aqui fala, ele não tá, quando ele fala a mensagem para os servos, para os escravos, em nenhuma hora cita se há merecimento da parte do Senhor ou não. Ele simplesmente fala, Senhor eu digo chefe, né? Ele simplesmente fala que da sua parte, como
submisso, você tem que trabalhar como se fosse para o Senhor. Você tem que dar o seu melhor, você tem que se esforçar e você tem que honrar como se você estivesse trabalhando para o próprio Jesus, para o próprio Deus. Então, lógico, aquela pessoa não é Deus, às vezes ela está longe, anos-luz de ser parecida com Jesus. Mas a maneira como você vai se dedicar ao seu trabalho é como se fosse para Jesus. Ao mesmo tempo ele fala, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. E às vezes você pode ser você justamente a pessoa que tem um cargo de liderança, que tem um cargo de chefia dentro do seu trabalho. E talvez seja você que trate a outra pessoa, a pessoa subordinada a você de uma maneira errada. Né? Às vezes você considerando ela inimiga, né? Porque às vezes é uma pessoa que tem um potencial e às vezes é uma pessoa que é melhor do que você em muitas coisas. E você consegue perceber isso e dificilmente vai admitir, mas pode ter algum tipo de inveja. Às vezes porque aquela pessoa uma vez ou tem algumas atitudes que você realmente não gosta, características que você realmente não gosta e você considera ela uma inimiga no seu coração. Ou às vezes nem isso, mas a maneira como você trata, a maneira como você mostra a sua liderança vai gerar naquela pessoa, né, um ódio, uma inimizade, né? A maneira como você se dirige a ela, a maneira como você de repente falta o respeito com o ser humano, porque como fala aqui no final do versículo, né? Para Deus ele não faz diferença entre as pessoas. Então, dentro do nosso mundo econômico, há diferença entre cargos e uma pessoa é mais importante que a outra, mas para Deus não há diferença. Então, a maneira como você trata essa pessoa às vezes vai potencializar essa inimizade. E aí sim, a partir disso, Paulo ele vai falar sobre o inimigo. Então são só alguns exemplos, irmãos, de relações onde o nosso coração entende que na verdade nosso inimigo não é o diabo, mas sim uma outra pessoa. Será que você, nas suas relações interpessoais, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com algum parente seu, com o seu vizinho que de repente toca um som alto que você não gosta, ou tem atitudes que você não gosta, ou faz coisas que você não gosta, um vizinho, um colega de trabalho, um colega de faculdade, de escola, será que talvez você não considere uma outra pessoa, e não o diabo, sua verdadeira inimiga? Lembre-se, o seu inimigo antes e agora ainda é o mesmo. Deus nos abençoe.